Porque quando entra pelo... Você percebeu que você não precisou me pedir autorização, né? Se você entra pelo Ava, você entra pelo aplicativo, você não precisa pedir autorização. Fica melhor. Mas vamos lá. No final das férias, deixa eu dar uma olhada primeiro aqui na tua situação, Karen. Segundo B. Segundo A. É segundo A. Você está com nota no primeiro, está com nota no segundo também, né? E no terceiro, você já fez todas as atividades. Parabéns. Então, a gente começa o quarto bimestre hoje. Eu vou, depois, se chegar alguém, eu explico, então, sobre a recuperação, porque você não está precisando dela, então eu não vou nem gastar o tempo com isso aqui. Ou eu explico no final, quando alguém chegar. Tá bom. E aqui, dia 2 de setembro foi quando começou o terceiro, né? Começamos o terceiro trimestre, aí todas essas aulas que foram no terceiro, e hoje, 25 de novembro, que a gente começa, então, o quarto bimestre. Uma coisa que eu preciso falar é o seguinte: nós, dentro da disciplina de espanhol, para os segundos anos, nós temos a previsão de uma carga horária de 80 horas aula, 80 aulas, né? E dessas 80 aulas, eu já dei 62? Deixa eu pensar direito aqui. 68, porque faltam 12, né? 68, 70, 12. Faltam 12 aulas. Essas 12 aulas, sendo 2 aulas, então é equivalente a 6 semanas, certo? 12 aulas vai dar 6 semanas. Considerando que a gente está trabalhando na metodologia da alternância, semana é núcleo comum, outra semana é núcleo técnico, e assim vai, eu tenho apenas 3 semanas. Porque são 6 semanas, mas eu só posso postar 3. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que, dessas 12 aulas, eu tenho que considerar apenas... eu tenho que considerar apenas 6. Se são 2 aulas por dia, então eu tenho que considerar que eu tenho 3 postagens. E aí eu peguei o conteúdo, dei uma enxugada nele, dentro daquilo que era possível, considerando que vocês têm complementação no ano que vem, ou seja, vocês ainda têm o terceiro ano pela frente, e algumas coisas nas ementas, elas também são repetidas. Então, eu dei uma enxugada, e aí eu fiz a minha preparação para isso, para 3 postagens de aula. E essas postagens de aula, então, como são só 3, eu tenho que fazer todas as avaliações, o conteúdo e avaliação, tudo dentro dessas 3 postagens. Por isso que a gente vai ter, nessa aula de hoje, já tem uma atividade avaliativa valendo 30, na próxima, sem ser semana que vem, na outra, vai ter mais uma valendo 30 ou 40, né? Porque eu vou precisar de 2 de 30 e uma de 40. Eu poderia fazer menos, eu poderia fazer só 2, uma de 40 e uma de 60. Mas eu acho que é melhor para vocês eu dividir. Então, para cada conteúdo, uma atividade. Cada conteúdo, uma atividade, a gente encerra. Então, neste ano, até dezembro, a gente tem 4 semanas, né? Vai finalizar agora em dezembro. 4 semanas. Depois, a gente volta em fevereiro, porque janeiro é férias, aí tem mais 2 semanas. Aí vocês podem perguntar, mas as aulas não vão até março? Elas vão, mas a minha carga horária encerra com 80 horas. Finalizando isso, essas 80 horas, o meu horário fica disponível para professor que precise fazer alguma aula prática, para professor que precise fazer alguma reposição de aula, não sei, tem casos de professor que estava sem professor, e depois chegou o professor e ele está com muita aula. E tem a situação de alunos que vão precisar de atenção mais individualizada por conta de recuperação do primeiro semestre ainda. Então, aí, uma vez que eu finalize com as turmas, eu fico à disposição dos alunos individualmente, né? Então, por essa razão que eu já estou me programando, tá? Então, a gente começa aqui o quarto bimestre. O objetivo: conhecer vocabulário relacionado ao corpo humano e às suas partes. Isso está na ementa, né?
conhecer os verbos utilizados para se referir aos movimentos realizados pelo nosso corpo nas diversas atividades físicas, ler e compreender textos informativos. No conteúdo, a gente coloca, então, que é o vocabulário, que é em relação a partes do corpo humano, vocabulário relacionado à saúde e verbos que expressam as ações do corpo humano. A metodologia vai ser essa aula síncrona, o conteúdo é exposto em texto, em forma de texto, também com tabelas de verbos, tabelas de vocabulário, figuras e atividades interativas. A forma de avaliação é uma atividade avaliativa valendo 30 pontos no Google Forms. Então, aqui, esse é o link da aula síncrona, que foi postado aqui para quem quisesse entrar pelo AVA. Aqui é o texto, que a gente vai trabalhar ele agora. Aqui é uma atividade que, se você clicar, ela abre para você fazer aqui no próprio AVA, né, onde você tem que preencher esses espaços aqui com essas palavras, ó, essas usa para cá, aqui, essas palavras vai usar aqui, né, essas aqui vai usar aqui, e essas aqui usa aqui. Depois verifica as respostas. Essa atividade, ela registra o acesso, ela não registra nota. Então, você vai ter um resultado aqui, eu vou ter como saber se você acessou ela ou não, mas você não fica com uma nota registrada, porque essa atividade ela não tem nota, ela tem apenas prática, ela é para prática. É importante porque você tem aqui o vocabulário que está sendo trabalhado. Então, você vai estar utilizando esse vocabulário, utilizando também os verbos, ou pelo menos vendo eles em uso aqui, tá? Depois, a gente tem, então, o formulário do Google, que você vai abrir. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui aberto já. Aqui. Que é segundo A de agropecuária. São vocês, né? Não, vocês são segundo B. No caso de vocês... A gente é segundo A. Nós é segundo A, professor. Ai, desculpa, gente. Eu que tô... Toda vez eu faço essas confusões. Eu vou tirar meu diário. Meu diário aqui tá com segundo B, por isso. Eu olhei para o diário e falei, meu Deus. Tá, então é o segundo A mesmo. Já teve duas respostas, ó. Quando fica assim, eu vejo aqui quem foi que respondeu, né? Aqui, Cassiane e a Isabela. E vocês veem o formulário só dessa maneira aqui, tá? Então, para você poder responder esse formulário, você precisa ler o texto que está postado no AVA. Esse texto, cuida do corpo, cuida do entorno, el sol e el câncer de piel. Além de ler esse texto, você também vai precisar ler a tabela de verbos e a tabela de vocabulário para você poder responder esse formulário. É bem tranquilo de fazer, tá bom? Então, vamos lá. O que acontece? Muitos alunos se embananam na hora de fazer as atividades, porque eu não gosto de deixar isso aqui, ó. Eu não gosto de deixar restrito, disponível até o final de 4 de dezembro. Porque o que acontece aqui? Essa atividade está assim, quando chegar 4 de dezembro, 5 de dezembro, ela fecha. Ela fechou dia 5 de dezembro, dia 6 de dezembro tem aluno. Ô, professora, será que você pode abrir atividade para mim, assim, assim, assim? Aí lá venho eu abrir a atividade aqui toda vez. Aí quanto tempo você precisa? Um dia. Aí você abre a atividade, aí fecha a atividade, aí depois tem mais um aluno. Ô, professora, você abre a atividade? Você entendeu? Então, eu não estava fazendo isso, eu estava deixando as atividades abertas. Aí elas ficam abertas, não aparecem no calendário para vocês. E vocês não têm o hábito de entrar na matéria. Vocês têm que entrar na matéria e fazer isso aqui. Ah, tá, hoje é 25, eu vou ler o que a minha professora escreveu aqui, aí eu vou clicar em cada um desses itens aqui, porque isso aqui eu preciso fazer. Aí eu clico, eu leio, eu faço, aí pronto, não fico atrasado com a minha matéria. Mas não, o que vocês fazem? Vocês vão lá e olham no calendário. Ah, não tem nada de espanhol não está postando nada. Espanhol posta toda semana tem atividade, toda semana tem o que fazer. E pergunta se fazem. Não fazem. Por quê? Porque não olham o que tem que fazer. Aí, eu deixei dessa vez, mas eu não vou deixar mais. Eu vou tirar isso aqui, eu estou explicando para vocês como é que é. Porque, ó, cada vez que eu vou abrir, eu tenho que vir aqui, ativa a edição, é um saco. Aí, ativa a edição, aí volta lá embaixo,
Aí vem aqui na matéria, abre a edição do item de novo, editar configuração. Aí eu venho aqui embaixo e tenho que vir aqui e fazer a alteração. Restringir acesso e altera a data. Você já pensou ter que fazer isso toda vez? Porque o aluno, um aluno, depois passa mais um aluno, depois passa mais um aluno, eu tenho 195 alunos. É um saco fazer isso. Eu prefiro deixar aberto e falar assim, gente, vai ficar aberto até tal dia. Acabou, acabou. Não vou abrir mais. Então, o que vai acontecer? Do terceiro bimestre, por exemplo, vai ficar tudo aberto até o dia 30 de novembro. Quando der 30 de novembro, dia 1º de dezembro, fecha todas as atividades do terceiro bimestre. Aí eu fecho tudo, não abro mais aquelas atividades, eu vou preparar uma atividade de recuperação, uma atividade que valha para todo o conteúdo, ou seja, vai ficar pesado, porque é uma atividade com uma nota alta, e a dificuldade vai ser maior de conseguir uma nota boa para poder, né, ficar tranquilo. Mas é isso que eu vou fazer, para não ter que ficar abrindo atividade, tá? Então, estou explicando isso para vocês entenderem que é muito complicado ficar abre, fecha, a bendita da atividade. É um saco fazer isso. Então, por isso que eu já deixo aberto e vai ficar aberto. Muito bem, então vamos ao texto. Vocês têm alguma pergunta para fazer, por enquanto? Ou tá tudo bem? No meu caso, tudo bem, por enquanto. Então, tá bom. Bom, aqui o texto está num tamanho bom para vocês ou precisa aumentar mais um pouquinho? O que vocês acham? Então, tá. Eu não vejo o chat aqui, deixa eu deixar o chat aberto. Daí eu aumento o texto até o chat. Assim. Ok, se alguém tiver alguma pergunta para fazer, é só perguntar, se o chat está meio aqui do ladinho, eu consigo enxergar. Então, cuida tu cuerpo, cuida tu entorno. El sol y el cáncer de piel. El cáncer de piel es una enfermedad maligna producida por la división y el crecimiento descontrolado de las células que la forman, con capacidad para invadir los tejidos y estructuras sanas de alrededor e outros órgãos à distância. Então, o tema do nosso texto é o sol e os malefícios dele em relação à pele, como, por exemplo, o câncer de pele. Aqui está dizendo o seguinte, ó, que é uma enfermidade, uma doença maligna, que ela se produz pela divisão e crescimento descontrolado das células que a formam. Então, as células, de uma maneira mais acelerada, se dividem e crescem de forma descontrolada. E, pior, elas ainda têm capacidade de invadir os tecidos, ó, invadir os tejidos e estruturas sanas. Tejidos e estruturas sanas são tecidos e estruturas saudáveis de alrededor. Então, ao redor daquela célula maligna, ela tem a capacidade de invadir, mesmo que esteja sadio, ela consegue invadir, e aí ela vai adoecendo tudo que está ao redor dela. E não só o que está ao redor, mas também outros órgãos à distância. Essa marcação aqui, ó, 10, 20, 30, elas são as linhas, tá? Então, por exemplo, lá na atividade avaliativa vai estar lá assim, na linha 14, o fragmento tal. Então, o que vocês têm aqui? Como saber, ó, 10, 11, 12, 13, é essa linha aqui, 14, tá? Para facilitar para vocês. Então, continuando. Aunque se generalice hablando de cáncer de piel, existen varios tipos, entre los que destacan de forma clara los melanomas e los carcinomas cutâneos. Essa palavra, aunque significa ainda que, né, mesmo que se generalize falando de câncer de pele, ou seja, todo mundo quando fala câncer de pele trata como se fosse tudo a mesma coisa, mas não é. Existem vários tipos
Entre los que se destacan de forma clara son los melanomas y los carcinomas cutáneos. Então, os mais comuns, melanomas e carcinomas, que se destacam. Em ambos tipos, tanto em qualquer um desses dois, em ambos tipos, o principal factor de riesgo implicado em sua aparição são as radiações solares. Então, principal fator de riesgo, principal fator de risco implicado em sua aparição são as radiações solares. Sobretudo as de tipo B, então, são radiações solares do tipo B, que são causadas pelos raios UVB, né? E as radiações de tipo A, que são ocasionadas por los rayos UVA. En la piel, estas radiaciones son capaces de producir mutaciones en el material genético de las células que componen la epidermis e impedir su reparación, iniciándose así el proceso de la carcinogénesis ou formação de um câncer. Então, aqui ele está explicando que na pele, na pele, essas radiações são capazes de produzir mutações no material genético. E aí tem uma sigla, ADN. Em português é DNA. É a mesma coisa, tá? Então, o DNA e o ADN é a mesma coisa. ADN em espanhol, DNA em português. E aí, quando eles causam essas mutações das células do DNA, que compõem a epidermis, eles acabam dificultando a reparação, porque houve uma mutação ali. E assim, então, começa o processo, que é o processo de formação do câncer, é chamado de carcinogênesis. Gênese, porque é o princípio, né? Gênesis. Carcinogênesis, que é o princípio do carcinoma, que é o câncer. El melanoma é o tipo de câncer cutâneo menos frequente. Aproximadamente el 5% de los tumores de piel. Então, é mais raro do que o carcinoma. Aunque en los últimos años, los casos están aumentando de forma considerable. Las células afectadas são os melanocitos, ou células produtoras de melanina. Então, o melanoma é aquele tipo de câncer que ataca as células que produzem a melanina. A melanina é o que dá a cor da nossa pele. Las radiaciones solares alteran su ADN y comienzan a dividirse y crecer descontroladamente, invadiendo los tejidos sanos de alrededor y otros órganos a distancia. Los melanomas se desarrollan sobre todo en personas de piel y ojos claros, con dificultad para broncearse. Então, aqui está dizendo... Desculpa. Que eles se desenvolvem, especialmente em pessoas que têm pele clara, né? Pessoas de piel e ojos claros. A pele e os olhos claros. Pessoas que têm maior dificuldade para se bronzear, porque elas têm menos concentração de melanina. Tem gente querendo entrar? E aí, la exposición puntual, excesiva e intermitente al sol se relaciona con su aparición, lo que explica que los melanomas se localizan preferentemente en zonas no expuestas al sol de forma habitual, como es el caso de la espalda y las piernas. Ou seja, ele prefere, então, né, essas áreas mais escondidas para ele poder se manifestar. Que áreas escondidas são essas? La espalda, que são as costas, e las piernas, que são as pernas, que geralmente as pessoas usam calças, né? E aí ficam mais escondidas. El aspecto que con más frecuencia presentan los melanomas viene definido por la regla de A, B, C e D. Então, veja bem, o melanoma é aquele que atinge a melanina, né? E aí ele vai aparecer e vai ter um aspecto, cada um vai ter um aspecto. E ele é definido de acordo com essas siglas. Essas siglas, A, B, C e D, elas são as iniciais das características de cada uma das lesões. Então, se for um melanoma do tipo A, esse é um melanoma assimétrico. Assimétrico porque ele não tem um padrão métrico. Então, ele não tem assimetria. Ele não é... Como é que eu posso dizer?
Ele não tem a forma simétrica. Vocês entendem simétrico e não simétrico? Simétrico é que tem o padrãozinho, e o assimétrico ele não tem o padrão. Bordes irregulares. Tem as bordas irregulares, color variado, se for C, né? Color variado, una misma lesión presenta diversos colores, ou de diâmetro maior de 6 milímetros. Então, A, assimetria, B, bordes irregulares, C, color variado, e D, diâmetro maior que 6 milímetros. Qualquer lesão que presente alguma de estas características deve ser consultada com o dermatólogo a la maior brevidade. Então, aí está a recomendação, né? Que se percebeu qualquer lesão na pele que tenha essas características, que deve consultar o dermatologista. Además de la acción de las radiaciones solares, el riesgo que una persona tiene de padecer un melanoma aumenta com. Então, além da ação das radiações solares, a pessoa também pode sofrer um melanoma por outras causas. Uma delas, a existência de antecedentes familiares deste tumor. Não tem casos na família. La presencia en la piel de gran número de lunares, mais de 50 ou 60. Lunares são essas pintinhas que a gente tem assim. Tem gente que tem bastante pintinha pelo corpo. Quanto mais pintinhas a pessoa tiver, em espanhol a gente chama de lunares, quanto mais a pessoa tiver, se ela tiver mais de 50 ou 60, é indicado que procure, que segundo ele está dizendo aqui, o dermatologista, porque pode ter o risco de ter um melanoma. El padecimiento de quemaduras solares com ampolhas durante a infância e adolescência. Então, sofreu uma queimadura na infância ou na adolescência, na pele, também é bom ficar atento. Então, por isso que, ainda que a pessoa não se exponha muito ao sol, mesmo que a pessoa fique trabalhando em locais fechados, mas se ela tiver casos na família, se ela tiver pele muito branca, então é indicado que use filtro solar mesmo quando não se expõe ao sol. Agora ele vai falar dos carcinomas. Los carcinomas cutáneos son los tumores más frecuentes del ser humano y además, en los últimos años, se está produciendo un aumento de casos. Até aqui, a linha 31, 32, ele estava falando de melanoma. A partir da linha 33, ele começa a falar de carcinoma. Aparecen, sobretudo, a partir de los 50 anos. Las personas de ojos claros y piel blanca expuestas al sol de forma crónica, como es el caso de los trabajadores al aire libre, pessoas que trabalham ao ar livre estão sempre mais expostas, né? Como, por exemplo, lavradores e marinos. Lavradores são os lavradores, os agricultores, e marinos são as pessoas que trabalham pescando, os pescadores, né? Então, trabalham no mar, por exemplo. São os mais afetados por estes tumores. Com grande frequência, as lesiones se localizam em la cara, né? La cara, en el cuello, essa região aqui, pescoço, cara, cuello e manos, porque são as regiões mais expostas. O crescimento de estos cánceres é muito lento, lo que favorece que su índice de curación sea muy alto, a pesar de que las personas que lo padecen tarden meses e incluso anos em acudir ao médico. Então, por um lado é bom, porque o índice de cura é muito alto, porque ele é devagar para se desenvolver, então o índice de cura é alto. Por outro lado, as pessoas demoram muito para procurar atendimento. Elas podem levar meses ou anos depois que vem a lesão, não procuram atendimento, e aí, sim, a coisa pode se tornar perigosa, porque, como a gente viu, ele pode tanto atingir os tecidos sadios ao redor, como acabar de chegar até a órgãos mais distantes. Ante la aparición de cualquier alteración o lesión nueva en la piel, o el cambio de alguna ya existente, debe consultar con el dermatólogo. Então, ante la aparición de cualquier alteración, diante da aparição de qualquer alteração ou lesão nueva en la piel, ou el cambio de alguna já existente, então você já tinha uma lesão, e essa sua lesão não tinha nada, mas de repente ela começa a doer, ou você percebe que ela está inchadinha, ou percebe que ao redor dela está avermelhadinho,
Então, já é um sinal de que precisa consultar com o dermatólogo. Bueno, entonces este es el texto. ¿Ustedes tienen alguna duda com o texto? Tem alguma dúvida do texto? Alguma pergunta a fazer sobre ele? Ou está bem explicado? Eu espero que pelo menos vocês estejam aí, né? Já que vocês não estão interagindo comigo, pelo menos que vocês ainda estejam aí. Enfim, seguindo adiante. Lista de verbos relacionados a los movimentos del cuerpo. Então, aqui a gente tem alguns verbos que são relacionados a movimentos ligados também à prática de exercícios, né? Então, o verbo agachar-se tem a partícula se, porque todos os verbos que são reflexivos, eles vão ter essa partícula se, porque quando eu digo de mim, que eu fiz isso, eu digo, yo me agaché. Eu me agachei, quer dizer, eu mesma fiz essa ação para mim mesma. Então, ele é reflexivo. Essa partícula se indica isso, tá? Que fui eu que fiz aquela ação. Então, eu posso também dizer que foi a outra pessoa. Ele se agachou. Então, sempre vai conectar com quem fez a ação. Tu te agachaste. Yo me agaché. Ele se agachou. Nós outros nos agachamos. E assim por diante, tá? Aqui, aguantar. Eu digo, por exemplo, la respiración. Aguantar la respiración debajo del agua. ¿Cuánto tiempo aguantas la respiración debajo del agua? Quanto tempo você consegue prender a respiração debaixo da água? Em português a gente diria isso, né? Prender a respiração, segurar a respiração. Em espanhol se diz aguantar. Arquear la espalda, as costas. Então, quando você faz aquele movimento para frente, arquear, em forma de arco. Arquear la espalda, ou então também la ceja. Esto es ceja. Arquear la ceja, por exemplo. Ante mis mentiras, mi padre arqueou las cejas. Assim, sei que você já fez a sua tarefa. Eu não vi você fazer, né? Bueno, arrodilhar-se. Essa palavra vem de rodilha. Rodilha é o joelho. Então, quando uno se arrodilha, uno se pone sobre sus rodillas. Então, ele se ajoelha, tá? Arrodilhar-se ante el rei, apoyar las rodillas en el suelo. Aqui, bostezar. Bostezar es abrir la boca haciendo una inspiración lenta, seguida de una expiración también lenta, debido al cansancio, debido al cansaço, al sueño ou al aburrimiento. Devido ao cansaço, sono ou aborrecimento, entediado. Geralmente a gente fica assim na aula depois do almoço, né? Espero que vocês estejam acordados. Então, você passa toda a classe bostezando. Então, passa toda a aula bocejando, a gente diria em português. Caminhar ou andar é igual que português. Colocar também igual que português. Colocar uma perna na mesa, uma perna na cadeira, enfim. Colocar qualquer coisa em algum lugar. Correr, igual ao português. Dar la vuelta, dar a volta, também igual ao português. Dar um passo, também, caminhar um passo hacia adelante, né? Dar um passo à frente. Esse aqui, ó, desperetar-te. Desperetar-te. É isso aqui, ó. Desperetar-te. Eu também posso dizer esperetar-te, tá? Então, tras levantar-se de la cama, se desperetou. O tras levantar-se de la cama, se esperetou. As duas são corretas, tá? Doblar. Doblar puede ser torcer una cosa, encorvándola. Pasar a otro lado de una esquina, por ejemplo. Yo estoy caminando aquí y doblo a la derecha. Doblo a la izquierda, ¿eh? O doblo mi cuerpo hacia frente. Doblar. Elevar, poner una cosa más alta de lo que está. Empujar, igual ao português, o J.
em espanhol, lembre sempre que ele tem som de R, tá? Empujar. Hacer fuerza a una persona o una cosa contra la otra, empujar. Empujar una persona, enfim. Encoger. Então, encoger é isso aqui. Por exemplo, com os ombros. Eu estou encogiendo mis ombros. Estou com mis piernas estiradas. Eu vou encoger mis piernas, tá? Então, retirar um membro, uma coisa, contrayéndolo. Tá? Fazer isso aqui, esse movimento. E estirar é o contrário, né? Ó, aqui, ó. Encoge as pernas para que pueda barrer, né? Encolhe a perna aí para eu poder varrer. E estirar é o contrário. Mover os braços ou as pernas para recuperar ou adquirir agilidade ou soltura. Ou seja, é você fazer isso aqui, você fazer esse movimento de esticar, né? Estirar. Exalar. Exalar pode ser quando você respira, você inspira. E exala, expira. Ou também exalar algum cheiro. A gente fala em espanhol, exalar, exalar. Aqui, girar, é esse movimento. Né? Girar a espalda, por exemplo, tá? Hacer uma flexión, né? Hacer uma flexión de braço, hacer uma flexión de piernas, é fazer aquele movimento de flexionar. Você pode flexionar os braços, você dobra e né, os braços e estira, dobla e estira, ou então você também pode fazer uma flexión com o corpo mesmo. Hacer um abdominal. Aqui, essa palavra hinchar. Hinchar, aqui está hinchar os pulmões, mas também pode ser, por exemplo, você bateu a mão e machucou. E essa mão começa a aumentar de tamanho. Ele está hinchando, tá? Eu também uso hinchar para isso aqui. Encher os pulmões com aire. Eu enchei, né? Enchi os pulmões de ar, tá? Hinchar também pode ser quando a pessoa está te enchendo o saco. Não me hincha la pelota, você disse. Oh, me está hinchando la pelota. Está enchendo meu saco, né? É uma forma também de você reclamar que a pessoa está te perturbando. Hinchar la pelota. Aqui, inclinar. Inclinar o corpo hacia frente, hacia atrás, hacia o lado. Inclinar. Incorporar-se de la posição anterior. Por exemplo, uno está acostado na cama, está deitado na cama, tumbado aí, e se põe de pé, e quando se põe de pé, se está incorporando. Ou seja, se está incorporando da cama, está levantando da cama, está ficando na posição vertical novamente. Inhalar, que é isso, né? Inhalar o aire. Aspirar, não somente o aire, pode ser qualquer coisa, um perfume, por exemplo. Está inhalando o perfume, tá? Levantar a mão, levantar a cabeça, levantar. Parar-se ou detener-se, porque estavas movimentando-se e se detuvo, né? Se deteve, ou se parou. Então, tá aqui, ó, com a partícula C, lembrando que é porque é alguém que está fazendo aquilo. Eu me detuve, eu me parei, tu te paraste. Quando para indicar que alguém fez a ação com ela mesma, tá? Eu não parei alguém, eu mesma me parei. Poner um pé em algum lugar, né? Poner uma coisa em outra coisa, e assim por diante. E aqui, poner-se de pé, que é basicamente a mesma coisa que incorporar-se, tá? Então, poner-se de pé mas só que incorporar-se, geralmente você vai estar deitado. E o poner-se de pé, por exemplo, eu estou sentada, eu me pongo de pé porque chegou alguém. Chegou uma visita, eu me pongo de pé e vou a receber a visita. Tá? Poner-se de cuclillas. Cuclillas. Esta palavra significa cócoras. É aquela posição em que a gente se agacha, né, dobrando o joelho, não senta no chão, não ajoelha também, a gente só se agacha. Esta posição é poner-se em cuclillas, palavra difícil de falar. Então, se puso em cuclillas para coger al niño, né, se colocou de cócoras para pegar a criança. Nos escondimos os dois em cuclillas detrás del banco.
Então, nós dois nos escondemos agachados ali, de cócoras, atrás do banco. Aqui já é poner-se de puntilhas. Então, você fica na pontinha do pé, né? A bailarina, por exemplo, poner-se de puntilhas. Ou quando você não quer fazer barulho, quer andar com cuidadinho, né? Andando de puntillas, se acercou hasta mim com um dedo na boca, como para imponer-me silêncio, em puntillas. Pressionar algo com a mão, com a cabeça, com o pé, pressionar. Relajar os braços para descansar. Respirar é o movimento de inhalar e exhalar, né? Isso é respirar. Saltar, igual que português. Sentar-se, igual. Sujetar. Sujetar é quando você sujeita alguém a alguma coisa. Você obriga aquela pessoa a ficar daquele jeito. Você sujeitou a pessoa. Por exemplo, coger a uma persona, um animal ou uma coisa de modo que não se mueva ou escape. Sujeta bem ao perro para que não se escape. Então, prende bem, segura bem o cachorro para ele não escapar. É um sujetar, é você, como se você pusesse as mãos em cima do cachorro assim e não deixasse ele sair dali. Sujetar. E tumbar-se é acostar-se numa superfície horizontal para descansar ou dormir. Se tumbou na cama e se quedou dormido com a roupa puesta. A pessoa chegou muito cansada, ela tombou na cama e dormiu sem tirar a roupa que ela estava. Do jeito que ela estava, ela deitou e dormiu. Tumbar-se. Isso geralmente vai acontecer quando você está realmente bastante cansado. E aqui, partes del cuerpo. Então, de la cabeza, esta parte. Las cejas, são as sobrancelhas, né? Las pestañas, esta parte aqui. Los ojos, la barbilla o el mentón, que es esta parte aquí, barbilla o mentón. La boca es el conjunto, la boca completo, tiene los dientes, la boca. Y esta parte afuera, los labios. Dentro de la boca tenemos la lengua, los dientes. Aquí tenemos el pelo, que se puede decir cabello también, pelo o cabello. Nariz, que en portugués se dice o nariz. E em espanhol se diz la nariz. Então, é um heterogenérico, né? Porque o gênero é diferente. Escreve igual, tem o mesmo significado, porém, no português o gênero é masculino e no espanhol o gênero é feminino. La mandíbula, que é esta parte aqui. La frente, que é a testa. La oreja, que é esta parte externa, né? Além da oreja, a gente tem o ouído, que é o ouvido, que é a parte interna, tá? Então, oreja é a parte externa e ouído é a parte interna. La mejilla é essa parte gordinha aqui, né? Mejilla. La nuca, hacia atrás é cuello. Aqui é cuello, aqui é nuca. Aqui, coelho. Ah, lembrando que coelho também pode ser essa parte aqui, o colarinho da camisa, da camiseta, enfim, também é coelho, tá? Desculpa, não é coelho, é colhar. Desculpa, eu confundi agora. Colhar. Aqui é coelho e aqui é colhar. Partes del tronco. Então, aqui eu tenho os ombros, tá? Escreve com H, mas a pronúncia é como se ele não existisse. El tórax, que é essa parte, né, a caixa torácica. Aqui, a espalda, essa parte aqui em cima, el pecho, que não confunda pecho com seno, porque seno é o seio e pecho é essa parte aqui, tá? Abdômen, el costado, que é aqui na lateral, as costelas. La barriga, la cintura, el ombligo, la cadera, que é o quadril. Traseiro ou culo, que é o bumbum, e as partes das extremidades superiores, o braço e o antebraço, as axilas e aqui o codo. Esta parte se chama muñeca, onde se pone o reloj, é a muñeca, e esta parte é a mano, a palma de la mano, os dedos.
Los dedos de la mano tienen nombres. Este es el pulgar, este es el índice, este es el dedo medio, este es anular e este é o meñique. Depois eu escrevo para vocês que não está aqui, eu escrevo e coloco lá no alto, tá? Então, pulgar, índice, medio, anular, meñique. Los dedos de las manos tienen nombres que son comunes de serem utilizados. Los dedos de los pies tienen nombre también, pero no son comunes. Entonces, las partes de las extremidades inferiores. La pierna, el muslo. Aqui eu quero chamar a atenção. Por quê? Aqui, ó. Deixa eu chegar aqui. Onde está? Não é aqui mesmo. Aqui, nessa atividade, vocês têm aqui, que aparece, aqui, ó, músculos, tá? E aqui vocês veem muslos. Parecido, mas é diferente, tá? Músculo é músculo mesmo. E muslo é a coxa. Na perna da gente, a gente tem a perna, tem a coxa, né? Então, muslo é a coxa, tá? Só para mostrar ali a diferença para vocês. Rodilha, que é o joelho. Pantorrilha, que é aquela parte atrás da perna, né? E pé. Talón, que é o calcanhar. E os dedos de los pies, que nem vem ao caso aí os nomes deles. Aqui tem a imagem, então, com as partes do corpo apontadas, né, para cada uma delas, ó. Muñeca, mano, dedos, rodilha, pé, dedos. E aqui também no homem, também algumas partes do corpo apontadas. Certo? Aqui a gente tem a fonte, ó, onde eu tirei essa aula, né, o conteúdo da aula. E aqui de onde eu tirei as imagens. Tudo bem? E é isso. Esse exercício é aquilo que eu já expliquei para vocês. E aí, fora isso, vocês têm que fazer, então, a atividade avaliativa, que é aquela do formulário do Google. E é isso. Se vocês não têm nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, nada, da minha parte era só isso. Vocês entenderam direitinho? Conseguiram aproveitar? O que vocês me dizem? Alguém aqui está precisando de alguma explicação de como funciona a recuperação? Já aproveita e pergunta. Beleza, Adriele. Ninguém precisa de explicação de nada? Gente, fala comigo. Pelo menos assim, não, professora, não preciso. É que eu fico assim, pensando, será que estão ali ainda? Quando meu filho está tendo aula, ele tem aula também, né? Quando ele está tendo aula, às vezes eu vejo que ele sai daqui, vai para lá, eu tenho que falar, o que você está fazendo fora da aula, moleque? Você tem que voltar para lá. E aí ele fala assim, não, mas está lá ligado, mas e a câmera, meu filho? Não, eu deixei um filtro de imagem lá, a professora pensa que eu estou lá. Ele faz essas coisas. Do jeito que ele faz isso, eu acho que tem mais gente por trás. O que você ia falar, Alisson? Em relação às aulas da senhora, parece que a senhora falou agora atrás aí que ia fechar esse ano ainda, não ia ter, no caso, ano que vem não teria mais conteúdo para passar, já seria fechado logo esse ano. Não, tem ano que vem, sim. Esse ano a gente tem mais 4 semanas de aula, né? E eu fecho com 6 semanas. Então, eu tenho 4 semanas esse ano e mais 2 semanas no ano que vem ainda, em fevereiro. Mas no caso, então, o resto, então, vai ser reposição de outras aulas, né, gente? Não vai ficar vaga, né? Isso. Uma vez que feche as 80 horas de espanhol, aí eu, né, encerro a disciplina, não tenho que postar mais aula e fico por conta de atender os alunos que estão de recuperação. E as minhas aulas passam a ser cedidas para outro professor que esteja precisando. Pelo menos foi isso que o Joelton falou, né? Ele pediu para a gente estar sempre fazendo o levantamento. Tem até uma planilha que a gente tem que preencher, que é uma planilha que, deixa eu ver se ela está até aqui. Tinha deixado ela meio no jeito aqui. Planilha de aula de agro, né? Aí nessa planilha aqui, não, essa é a de vocês. Essa é que a gente escreve quem está fazendo, quem não está fazendo as atividades, essa aqui é de vocês. É uma outra planilha que ele pediu para a gente ir preenchendo ela,
para a gente saber quantas aulas iam ter, até para eles também poderem saber com que aulas eles poderiam contar. Então, quando eu fiz o levantamento das minhas aulas, eu verifiquei isso, né? Que eu já tinha dado 68 e, portanto, faltariam 12 aulas. Aí, na verdade... Ah, não, vocês são segundo A de agro. Na verdade, o de vocês são 7 semanas. De vocês são 14 aulas. Tem turma que eu fecho com 12, tem turma que fecha com 14, tem turma que eu fecho apenas com... Acho que dava 5 semanas. Mas a de vocês são 14, ó. Tá aqui. Eu não sei se vocês vão conseguir ler, né? Tá ao contrário ainda. Mas eu fechei. Então, seria 25 de novembro, 2 de dezembro, 9 de dezembro e 16 de dezembro. Este ano. Aí, no ano que vem, 10 de fevereiro, 17 de fevereiro e 27 de fevereiro. Ou seja, 7 semanas, tá? A de vocês. Aí, nessa 7, é bom para vocês, melhor para vocês, porque dá para a gente ter uma folguinha, vocês não precisam ficar tão apuradinhos, né? E dá para a gente trabalhar com um pouquinho mais de folga. Mas as outras turmas são menos semanas do que vocês. São 6 semanas, uma com 6 e uma com 5. Mas é isso. A vantagem é que o mês de março, no caso de vocês, vai estar liberado para outro professor, né? Bem ou mal, são 4 semanas, eu acho, em março. 4 ou 5 semanas em março, que outra pessoa pode postar as aulas. E eu fico só para finalizar com quem estiver devendo alguma coisa, que dê para recuperar ainda, né? E aí? Ok. Então, tá bom, gente. Então, eu agradeço a participação, a presença de vocês. Já adianto que na semana que vem não vai ter aula, mas eu estarei disponível neste mesmo horário, nesse mesmo link, tá? Eu vou estar disponível para que vocês entrem e tirem dúvidas se vocês precisarem. Não posso marcar o horário com vocês para não atrapalhar a semana de postagem do núcleo técnico, né? Mas vou estar disponível nesse horário aqui. Eu mando para vocês o aviso, estou disponível para plantão, eu mando para vocês no aplicativo. Vocês estão recebendo no aplicativo, no IfroMobile? Está todo mundo recebendo lá? Eu recebo. Eu recebo alguns, mas é difícil eu olhar. Eu recebo, mas para mim eu entro pelo computador, né? Aí não tem como eu entrar pelo link lá, mas no telefone eu recebo, assim, o coisa do IfroMobile. Entendi. Quem entra pelo celular acha mais simples entrar por ali, porque é só clicar, né? Já tem o link ali. Mas eu estou mandando no e-mail, eu estou mandando no Ava e estou mandando no IfroMobile. Eu só não estava mandando no grupo porque eu não estou usando o grupo mais. Mas eu posso mandar, igual eu fiz hoje, eu mando lá, plantão de espanhol, né? Mando o link para vocês, não tem problema, tá? É isso, gente. Então, beijo para vocês, obrigada pela companhia, pela presença, fiquem com Deus e qualquer coisa eu tô aí, só perguntar, beleza? Vou parar a gravação aqui.